Olá, olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Ah, beleza. Vamos começar, né? Pode perder tempo não, que o tempo urge, né? A gente vai, vamos puxando a cadeira aí, sentando, né? Tá certo? Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Estão me ouvindo? Beleza. Quem estiver me ouvindo aí, dá um joinha aqui para mim. Ah, legal, assim, ó, faz um joinha, assim. Tá, beleza, né? Vamos lá, né? Vamos começar. Vou abrir aqui a tela para a gente começar, ó. Dos currais de gado, a construção do açude Epitácio Pessoa. Então, faltou um pouco da narrativa dessa história, né? Do que está faltando da história de Boqueirão, antes da construção do açude, e depois a gente falou muito pouco, a gente vai entrando cada vez mais por camadas e vai se aprofundando até chegar naquele ponto que a gente precisa chegar, né? Então, está aqui, primeira coisa é o Rio Paraíba, né? O Rio Paraíba é um rio que tem uma história de ocupação do sertão, né? O sertão da Paraíba, o Rio Paraíba tem uma presença marcante e, obviamente, que foi assim que se formou essa primeira comunidade antes, bastante tempo antes da construção do açude e da edificação da cidade de Boqueirão, né? Então, está aqui, ó, um curral, né, com gado, né? E nós talvez um pouco mais rudimentar, né? Naquela época, final do século XVII, né? E aí, século XVIII, XIX, até que chega no século XX e se constrói o açude de Boqueirão, mas em meados do século XX, né? A gente vai entender por que isso aconteceu, de que maneira isso acabou acontecendo, né? Bom, aqui uma foto antiga, né? Uma multidão. Essa foto é de 1959, o ano em que Boqueirão foi emancipada, né, como cidade, já por conta do açude, né, dos técnicos, dos engenheiros, dos trabalhadores que começaram a chegar na cidade, e comércio também teve que se ampliar rapidamente por causa da demanda, né? Então, inclusive porque o açude ele não termina em 1957. Há todo um processo de correção do açude, enfim, que vai durar aí mais tempo para frente, até a irrigação chegar e a cidade realmente se tornar um polo importante para toda a região, né? Então, vamos aqui adiante. Bom, então, a história como espelho do presente. Então, quando a gente vai investigar a história de qualquer coisa, de qualquer lugar, a gente parte da premissa onde nós estamos. A história, ela é estudada pelos vivos. Então, os vivos é quem dizem, quem determina como é que a história deve ser estudada, né? Está falando que Atahualpa, que foi o imperador Inca, que morreu nas mãos dos espanhóis, ele disse que justamente é uma das frases mais enigmáticas dele, né? Que a história é um profeta, né? Com o olhar voltado para trás. Essa que é a verdade, né? Nós que estamos aqui no presente é que olhamos para trás na tentativa de entender como foi que a realidade se fez dessa maneira qual nós conhecemos. A gente só pode entender a realidade em que nós nos encontramos se formos capazes de entender a história, né, o passado que forjou o nosso presente, né? Então, você tem as memórias afetivas, né, porque, diferentemente da matemática, da física, que são maravilhosas e importantes para o nosso crescimento, em termos de conhecimento, sem elas também não teríamos chegado onde chegamos,
mas a história, ela trabalha muito a questão da afetividade, é um relacionamento, quando a gente olha para uma foto, quando a gente olha para uma rua, quando a gente olha para um monumento, né, arquitetônico antigo, nós acabamos nos deparando com essa realidade e aí vamos construindo a nossa visão, o nosso pensamento, né, nosso desejo, né, de uma cidade desenvolvida, de um estado desenvolvido, de uma região desenvolvida, né, de um país inteiro. E aí a gente leva em consideração o que é desenvolvimento. E tem o lado da afetividade, dessa questão do desenvolvimento, quando nós lembramos dos momentos da fartura, né, que havia no passado, e, de certa forma, nós olhamos para a realidade atual e vemos algumas escassez, falta de alguma coisa. Parece que, como nação, como povo, está faltando alguma coisa, né? Que existia no passado e que não existe mais no presente. Ou que no passado foi cortado, né? Então, Boqueirão, ela recebe essa alcunha, né, de a cidade das águas, mas agora, por conta dessas duas últimas secas terríveis que assolaram o estado da Paraíba, principalmente aquela região do Cariri, né, você vai ter justamente um problema sério de escassez e até quase o colapso do açude de Boqueirão. Então, essa cidade das águas, que nos levava a ir até Boqueirão para fazer turismo, né, como um balneário. Boqueirão, durante muito tempo, foi uma espécie de balneário, né, de Campina Grande. As pessoas iam para tomar banho, para aproveitar o sol, o verão, né? A época das cheias do açude de Boqueirão, a pesca, né? Não só a pesca esportiva, mas a pesca como atividade econômica importante, e a agricultura de irrigação também muito importante para aquela região, que tornou Boqueirão uma cidade estrategicamente importante para nós. Se não existisse Boqueirão como açude, provavelmente Campina Grande não seria a cidade que ela é, né? Então, nossa relação com Boqueirão é uma relação de existencial, né? Uma relação de existência. Se Boqueirão não existir, nós também fica difícil para a gente sobreviver, porque onde é que nós íamos ter água, né? Então, o açude, ele resolveu dois problemas. Ele resolveu o problema do abastecimento hídrico de uma cidade pujante, economicamente pujante, industrial, como Campina Grande, né? E também da região seca, extremamente seca, né? E essa região se tornou uma região próspera, em termos de alimentação, né? Do fornecimento de produtos agrícolas, né? Que ajudaram a alimentar a cidade de Campina Grande e os seus arredores, né? Então, esse é um elemento importante, né, da história como espelho do presente. Então, quando a gente olha para o passado, nós olhamos para o passado com aquela curiosidade de tentar entender o momento que nós estamos vivendo. E nós encontramos as respostas. O que é mais espetacular é isso. Dependendo do método que você utiliza, você encontra as respostas. Eu estava fazendo justamente a análise, já estou com o nosso amigo aqui, Edu Gomes, já há uns 3 anos. Nesse processo de 3 anos, nós estudamos várias cidades do interior da Paraíba, né? Incluindo Campina Grande. Nós vimos Campina Grande, Esperança, Fagundes, né? Vimos Barra de Santa Rosa, até na Zona da Mata nós vimos a belíssima cidade de Mamanguape. Então, nós vimos que tem uma história em comum que une esse elo dessas cidades num determinado período histórico, que eu diria que estaria ali pelos anos 30, 40 e 50, até os anos 60, vamos dizer assim, nesse período de 30, 40 anos, em que a Paraíba e o interior do Brasil apontava com uma nova perspectiva de desenvolvimento, de mudança, de transformação. Está aqui a barragem, né? Uma foto antiga da barragem inicial. Eu já falei para vocês várias vezes, e volto a repetir que a história ela é implacável nisso daí, com o tempo, né? Como não foi feita nenhuma obra
vultosa de reparo, de anteparo do açude de Boqueirão. Com o tempo, esse açude, inevitavelmente, ele ia ficar cada vez mais raso. É o chamado processo de assoreamento. E isso fez com que a quantidade de água que se captava desde o início do Boqueirão fosse diminuindo ao longo do tempo. E aí a quantidade de água que se acumula em Boqueirão é bem menor. Além disso, além dessa quantidade de água ser menor, um outro fator que postula contra o açude de Boqueirão é justamente as chamadas mudanças climáticas. A carga de chuva que nós recebíamos há 30, 40 anos atrás mudou completamente, né? Então, a quantidade de chuva tem mudado, tem se modificado, mesmo com a transposição do Rio São Francisco, que começou tarde, né? Porque essa transposição do rio já era algo que se tinha em mente na época de Dom Pedro II, né? Século XIX, para você ver que o problema nosso não é a questão de escassez de água, nós temos água. O problema nosso sempre foi a questão de gestão hídrica. Esse é o grande problema, porque quando o Boqueirão foi construído, lá nos idos de 1957, era para ele durar 50 anos, ou seja, até 2007, mais ou menos, coincidiria com o fim de Boqueirão ou com o fim da capacidade. Então, daqui para lá, daqui para 2007, que já passou, né, por essa fase, nós teríamos que ter melhorado esse manancial ou ter construído outro manancial, mas não vai ver nem uma coisa nem outra. Pelo contrário, uma obra que é do governo federal foi abandonada. O governo federal, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, foi completamente abandonado, porque é um projeto nacional desenvolvimentista, gente. Essa é a grande questão. E é sobre isso que eu vou falar, né? O nacional desenvolvimentismo que surge na década de 30 com Getúlio Vargas e se estica até Juscelino Kubitschek e dá os seus últimos, vamos dizer assim, respiros, vamos dizer assim, na época do governo João Goulart, que acaba com o golpe militar de 64. O golpe militar de 64 não foi contra os comunistas, mas foi contra os nacional-desenvolvimentistas, né? Bom, então, questões fundamentais. As questões fundamentais aqui que envolvem a construção do açude de Boqueirão e da própria cidade de Boqueirão, de sua história. Tem uma história anterior que a gente vai falar sobre essa história, mas vamos falar sobre essas questões fundamentais. Primeiro, a formação do território, né? A formação do território de Boqueirão se deu... como se deu a formação do território que viria a ser denominado Boqueirão, né? Como é que esse território se desenvolveu? A partir de que perspectiva? Vocês vão ver como é interessante isso aqui, que o povo, as camadas mais pobres, não estão envolvidas nesse processo de territorialização de Boqueirão. Essa questão da formação do território se dá de uma maneira muito elitista e exclusivista. A gente vai ver isso desde a época da colonização. Quando a gente for falar da família Oliveira Ledo, nós vamos falar justamente sobre isso. Vozes e silêncios, né? Quer dizer, quem fala e quem se cala. Quais os personagens que tiveram voz no processo de formação e quais foram silenciados? Claro que quem falou e quem fala dentro da história que foi oficialmente construída são as elites. A gente coloca os heróis nos seus monumentos, os bandeirantes, né, com suas estátuas, mas ninguém fala daquilo que os bandeirantes fizeram com os indígenas, com os habitantes originários do Brasil, eliminando e matando, que a mesma coisa aconteceu nesse processo de formação territorial de Boqueirão. Os indígenas originários, os povos originários dessa região, foram exterminados, né? De duas formas, ou foram exterminados fisicamente, chamado de genocídio, ou foram eliminados do ponto de vista cultural, etnocídio. Eles acabaram sendo obrigados a assimilar a cultura do branco civilizador, né? Então, a escolha estratégica. Por que o território foi escolhido para sediar um dos maiores açudes do Estado? Por quê, né? Aí, nesse caso aqui, já não é mais
desse grupo inicial que tomou conta da região de Boqueirão, mas aqui está falando especificamente do grupo político, da mentalidade política que vai dominar o Brasil na década de 30, 40, 50 e 60. Nessas 4 décadas, um pensamento, uma forma, uma mentalidade própria, um ferramental teórico, político e econômico próprio de pensar o Brasil. Esse é o grande problema, é que ficam importando conceitos que não tem muito a ver com o Brasil. Você chama Brasil, dizer que o Brasil está dividido entre esquerda e direita, é muito estranho, porque a gente não tem isso no Brasil, nunca houve, né? O Brasil tem gente que começa pela direita, termina na esquerda, gente que começa pela esquerda, termina na direita, tem gente que nunca foi esquerda nem direita. Então, é difícil você estabelecer aqui no Brasil, porque você tem um governo que se diz de esquerda, que é sustentado por um Congresso nacional que é de direita, que é o Centrão, né? Então, ali são fisiológicos, estão ali só atrás do dinheiro, né? E dos benefícios que o governo federal pode dar. Isso sempre foi a política do Brasil, desde a época do Império, até antes disso. Então, por causa dessas dificuldades, desse atraso, de um território muito grande, foi que se criou uma mentalidade completamente nova. Para vocês terem uma ideia, na época de Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, a gente não tinha nem 40 milhões de habitantes. Era uma luta para chegar aos 40 milhões de habitantes. E a política natalista brasileira, que o Estado Getúlio Vargas criou, acabou construindo uma população de 213 milhões de habitantes. Ou é 223, eu não estou bem certo os números. Mas é mais de 210 milhões de habitantes. Você tem uma população imensa, um continente inteiro, né? Com áreas bem concentradas e áreas despovoadas. No caso aqui, Boqueirão era uma área despovoada, ocupada por algumas pequenas tribos, aldeias indígenas que viviam na margem do Rio Paraíba, né? Bom, Campina teria se tornado grande se o Açude Epitácio Pessoa, sem o Açude Epitácio Pessoa Boqueirão, sabe que Campina teria se tornado uma metrópole, uma metrópole regional, porque esse é o Campina Grande, hoje é uma metrópole regional. Você tem metrópoles regionais, metrópoles nacionais e metrópoles globais. O Brasil tem 2 metrópoles globais, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. E você tem uma série de metrópoles nacionais, como, por exemplo, Salvador, Recife, Curitiba, até Brasília, né? E as regionais que estão dentro das regiões. No caso, você tem João Pessoa, né? Que é uma metrópole regional, e é uma cidade que se torna outra metrópole, que é Campina Grande, com seus mais de 400 mil habitantes. E 21 municípios no entorno de Campina Grande, né? Então, isso aqui, gente, todo esse desenvolvimento aqui tem uma relação intrínseca com o açude de Boqueirão. E, estrategicamente, Boqueirão passou a ser uma área importantíssima, um elo importante para o desenvolvimento. Aí a minha pergunta continua sendo estratégico? Boqueirão ainda é estratégico para o desenvolvimento dessa região, dessa região metropolitana? Se a pergunta é o que é que o governo federal, o que é que o governo estadual, que são os órgãos mais importantes, o que é que o DENOX, o que é que esses órgãos têm feito para que Boqueirão volte a ser aquela cidade das águas que nós conhecíamos há décadas atrás, e a importância geoeconômica para a região de Campina Grande, um centro industrial, porque a indústria precisa de água, né? Ok? Então, isso é uma questão importante, uma pergunta importante que precisa ser respondida pelas autoridades, né? Então, agora vamos falar sobre uma fase que antecede a formação do açude de Boqueirão, que é os chamados sertanistas. O que são os sertanistas? São aqueles grupos humanos, os bandeirantes ou entradistas, que
pela necessidade de sobrevivência da colonização brasileira, portuguesa do Brasil, teve que ocupar o interior do Brasil, inclusive ampliando até as fronteiras, né? Você tinha a linha de Tordesilhas e, por causa dessas entradas, a linha de Tordesilhas foi estendida até os contornos fronteiriços atuais que nós possuímos, né? Então, você tem aqui o mapa do Brasil, ó, você pode bem olhar aqui, ó, o mapa do Brasil, todo em amarelo, a faixazinha vermelha seria a área de produtora de açúcar, né? Primeiro ciclo de desenvolvimento econômico do Brasil, é a cana-de-açúcar, e essa área em verde aqui é justamente a criação de gado, né? Por quê? Porque foi proibido, não dava mais para produzir gado com cana, ou cana-de-açúcar ou gado. Então, como a cana era um latifúndio que precisava cada vez mais de terra, você teve que mandar a produção do rebanho para o interior, desbravar o interior. Então, você tem aqui sertanistas baianos, né? Aqui, entre 1670 e 1730 é o período em que vai se formar a chamada Seis Marias. Para quem conhece história, né? Sabe que Seis Marias era justamente a divisão, a subdivisão da capitania hereditária, né? Quem era responsável pelas Seis Marias era o capitão Mor, né? O capitão donatário era o chefe principal. Então, aqui o capitão Mor recebia terra do capitão donatário. Então, os sertanistas baianos, eles vieram da Bahia, a família Oliveira Ledo é baiana, né? Desbravaram o interior da Paraíba para o desenvolvimento da pecuária após a ocupação do litoral com cana-de-açúcar. Não dava mais para produzir cana-de-açúcar com gado. E o gado vai ser estratégico como uma cultura complementar da atividade açucareira nesse momento, né? Então, você tem aí, entre 1670 e 1730, a formação da Seis Maria, que vai ocupar essa região, hoje conhecida como Boqueirão. Então, a família de Oliveira Ledo, né? Ela tem aqui o Antônio de Oliveira Ledo, que era tio. Antônio de Oliveira Ledo era tio do homem que fundou a cidade de Campina Grande, tio de Teodósio de Oliveira Ledo, né? Então, ele era o primeiro sertanista, o primeiro capitão Mor recebe essas terras, né? E, pisando no semiárido paraibano, ele funda uma aldeia, né, em Boqueirão. E essas aldeias eram uma coisa extremamente terrível, né? Eles matavam os índios locais, os indígenas, e traziam uma outra tribo distante para ocupar aquele lugar. Por quê? Porque eles não tinham... A gente está falando dos primeiros séculos de colonização portuguesa no Brasil, você não tinha à disposição dos colonizadores uma grande população de portugueses morando aqui no Brasil. Não tinha. Portugal mal tinha 1 milhão de habitantes, né? E aqui tinha 5 milhões de indígenas. Então, não dava para exterminar todos os indígenas, ia provocar um vazio populacional e atrapalhar o processo de colonização do país. Então, o que é que eles fizeram? Eles se misturaram. Vocês vão ver, por exemplo, que o avô de Teodósio, o pai de Antônio Oliveira Ledo, era casado com uma mulher que era mameluca. O que quer dizer mameluco? É a mistura do caboclo, né? Também pode ser a mistura do branco com o indígena. Então, isso era muito comum naquele tempo, né? Então, ele casou, teve esses filhos aqui e já tinha um sangue misturado com o indígena, já desse tempo, né? Tinha mulher, não tinha gente branca, né? Então, tinha que se misturar com o que tinha. E esse foi o recurso que restou a eles. O Rio São Francisco é o principal ponto irradiador da pecuária nordestina, né? Então, através dos seus afluentes, eles adentraram os sertões, eles estão ocupando as chamadas aguadas, né? As aguadas, as terras úmidas, para criar gado. O gado comia o capim, comia e bebia água, e comia a palma,
a vegetação cactácea também, que nascia nas margens desses braços de rio, e ali eles conseguiram desenvolver a cultura, né, da pecuária, e esse fluxo todo vocês já sabem o que vai acontecer, né? Eles vão produzir carne seca, o couro, né? E vão trocar por rapadura, por produtos que vinham do litoral. Nesse comércio aí é que vai existir a ocupação do Brasil. No interior, a própria palavra sertão vem de deserto, né? Era o desertão, né? Então, desertão, interiorzão. Então, o deserto do Brasil, as áreas abandonadas chamavam de deserto. Não era deserto, o Brasil não tem deserto, mas chamava de deserto tudo que fosse interior do Brasil. E aí nasceu o sertão, né? Por exemplo, sertanejo aqui no Nordeste é aquele povo que mora no chamada região do semiárido. O vaqueiro, aquelas pessoas que usam aquela roupa de couro, que vivem com o problema da seca. Mas no interior de São Paulo, sertanejo já tem outra conotação. Já não é tão seco aqui como... Não tem clima semiárido no interior de São Paulo, né? Então já tem uma diferença aqui, interessante a gente notar, né? Mas foi assim que ocupou a região de Futura Boqueirão, né? Então, o que Antônio de Oliveira Ledo era de Teodósio de Oliveira Ledo, fundador de Campina Grande. Então, Antônio de Oliveira Ledo era tio de Teodósio de Oliveira Ledo. Ambos, juntamente com Custódio de Oliveira Ledo, pai de Teodósio, irmão de Antônio, e outros membros da família foram colonizadores do interior da Paraíba no século XVII. Século XVII, né? A partir do século XVII, o século XVI era um século ainda ocupado pelos indígenas no litoral. Quando eles derrotam os potiguares no litoral, eles começam a ocupar, depois dos seus engenhos de cana-de-açúcar, o interior, a chamada guerra contra o bárbaro, que era um bárbaro. O indígena era considerado um bárbaro, era um homem que não tinha rei, não tinha religião, eram 3 R. Não tinha religião e não tinha outra coisa, eu esqueci o nome. Então, 3 R's. Então, era um povo bárbaro, um povo que, sim, e também não tinha dinheiro, não tinha nada disso. Então, esse homem, esse indivíduo, ele era um pagão. Ou ele aceitava o evangelho católico, ou ele morria. Ele tinha que aceitar isso. Ou ele se convertia, e ele se converter para o português era deixar de ser indígena, vestir roupas, morar em cidades, enfim, se tornar escravo daqueles que estavam ocupando. Então, eles, nessa guerra contra o indígena, eles matavam indígenas e tomavam as suas terras, escravizavam, né, também esses indígenas, e muitas vezes se misturava com esses indígenas, casando e tendo filhos, né? Ou não casando, ou só tendo filhos, né? Então, detalhes sobre a relação familiar. Antônio de Oliveira Ledo foi o primeiro colonizador da família a chegar no interior da Paraíba. E o primeiro capitão-mor do sertão paraibano. Então, foi o primeiro sesmeeiro, né? Vamos dizer assim, o primeiro sesmeeiro. Primeiro senhor de Sesmaria, aqui no interior da Paraíba. A família Oliveira Ledo saiu da Bahia em 1664 para explorar uma sesmaria concedida na região do Rio Paraíba. Olha aí, a região onde fica atual Boqueirão. Em 1697, Teodósio seguiu os passos da família, reconheceu o aldeamento que se tornaria Campina Grande, sendo considerado o fundador da cidade, né, de Campina Grande. Antecedentes, né? Supõe-se ter Antônio sido neto de Bartolomeu Ledo e Ana Lins, a mameluca, filha de Roderich Lins, filho de um filho do casal que afirmam se chamar Custódio Ledo. Antônio nasceu aproximadamente em 1621, ou pelo menos entre as décadas de 1610 e início de 1600. Por que não tem a data certa? Porque não tinha cartório, gente. O cartório
tal qual nós conhecemos, é uma invenção do final do século XIX, né? O cartório, muitas vezes, era registrado na paróquia. A paróquia da igreja não tinha paróquia, tinha cartório. Era a igreja católica que fazia os registros, né? Dos nascimentos, casamento e óbito. Eram 3 etapas: nascimento, casamento e óbito. Certidão de óbito também era expedido pela igreja. Quando a república vem, aí deixa de ser a igreja e passa a ser o Estado. Então, aí você vai ter os cartórios civis que nós conhecemos hoje. Mas é um processo, né, da noite para o dia. Então, não tem precisão, né? Afirmo que nasceu na capitania da Bahia de Todos os Santos, à margem do Rio São Francisco, onde se localiza o município de Neópolis, estado de Sergipe, né? Títulos e concessões. Sou o primeiro colonizador dos Oliveira Ledo, no interior da Paraíba, primeiro capitão-mor de infantaria de ordenanças a pé do sertão da Paraíba, também foi responsável pela introdução das grandes criações de gado e da fundação do povoado que deu origem a Boqueirão. Então, é interessante que esse povo andava armado, esse povo tinha jagunço, esse povo tinha gente agregada que andava armado até os dentes, tinha dinheiro para comprar armas, pólvora, e muitos deles sabiam atirar flechas porque eram ligados aos indígenas, tinham cavalos, tinham espadas, enfim, eles tinham pequenos exércitos, e o objetivo desses exércitos era matar os indígenas e tomar as suas terras. Então, essa história de dizer que o Brasil nunca teve guerra é mentira. O Brasil se fez a partir de guerras, e a Paraíba foi conquistada pela violência e pelo sangue dos povos nativos. É bom deixar claro isso aqui. A gente vive um país que se sobrepõe a um cemitério de indígenas. Essa que é a verdade. Estamos por cima dos ossos e dos cadáveres dos primeiros povos que matamos, né? Que os nossos ancestrais mataram. Essa que é a verdade, né? Então, combateu na Guerra dos Bárbaros, que é a guerra contra os indígenas, sendo herói de várias batalhas. É um herói também, meu amigo. Mosquete, canhão, espada contra flecha, contra tacape. Tenha paciência. E além também de táticas de guerra e malícia de guerra que esse povo não tinha. O indígena brigava com povos que lutavam de igual para igual com eles. Era pau, pedra, flecha. Aqui a pólvora é uma tecnologia violenta contra esses coitados aqui que não tiveram a menor chance, né? Então, o qual não se pôde usufruir, pois a carta patente chegou já após seu falecimento. A carta de Sesmaria, a carta dando a propriedade, né? Ele não conseguiu usufruir, ele morreu e passou o cargo para o sobrinho dele, Constantino de Oliveira Ledo. Quando Constantino de Oliveira Ledo morre, aí Teodósio assume o título, né? Porque isso era um título hereditário. Bom, está aqui a carta de Sesmaria, né? Que foi concedida a Antônio em 1665, pelo Conde Dóbitos, a Antônio de Oliveira Ledo, no dia 20 de março de 1665. A extensão territorial está aqui o tamanho, né? Aqui não é a carta, mas é apenas para mostrar como é que eram as cartas de Sesmarias, né? 30 léguas de comprimento por 10 de largura, confirmando a pecuária como atividade principal. Requisito. Qual era o requisito para você ter uma Sesmaria? Tem que ter gado e recurso. Gente, dinheiro. Se não tivesse, não tinha título. Não era qualquer pé rapado que ia receber uma carta de Sesmaria. Eles tinham porque eles começaram a matar os indígenas, vender como escravos, enfim. O cara tinha que passar mesmo o sangue dava no pescoço. Muitos desses aqui eram cristãos novos, judeus, convertidos na marra ao cristianismo, que vinham para cá fugidos para fazer a vida, eram jogados aqui, não tinha saída lá, a vida em Portugal era uma vida infernal para eles, eles iam para cá, então eles tiveram que passar por tudo isso aqui. Então, essa família Ledo de Oliveira eram famílias de judeus convertidos, chamados cristãos novos, e eles contribuíram muito para a ocupação do sertão. Depois eu vou falar sobre coisas interessantes que nos liga à cultura desses judeus que vieram aqui para o Brasil, né? Ok? Vamos em frente. Olha aqui mais uma imagem, né? De uma carta, era escrito à mão,
né, que tinha alguns selos que eles colocavam, era isso aí que eram as cartas de Ser Maria, né? Aqui é os indígenas, conflito com os povos indígenas, a ocupação, deixa eu ampliar aqui a imagem, que é essa Índia, né, indígena aqui, é uma verdadeira obra de arte, né? A pintura dela é impressionante, né? A pintura, as linhas, é impressionante isso aqui, eu acho bonito. A criança no colo dela mamando, né? Tudo isso aqui, para mim, é uma obra de arte, é fantástico isso aqui. Isso é uma foto, viu, gente? Como a ocupação da instalação dos currais provocou a expropriação dos índios sucurus, que eram os índios que habitavam à margem do rio Paraíba, né? Que viviam nessa região do Boqueirão, né? Aí você vai ter uma resistência tapuia intensa que desencadeou violentos massacres com prisioneiros exterminados e mulheres e crianças escravizadas, né? Então, o indígena ele podia resistir, o homem, então eles matavam os homens, ficavam com as mulheres e as crianças, né? Era o que eles queriam, as crianças iam nascer dominadas, iam ser escravas, né? Catequização, para terminar de matar, de destruir, além da morte física, do sofrimento físico, o sofrimento também cultural, né? Seriam desarraigados de sua cultura, seriam forçados a falar o idioma do conquistador, seriam obrigados a professar a fé do conquistador, a se vestir como conquistador, desaprendendo tudo que envolvia a sua cultura. Mesmo assim, se manteve alguma coisa foi mantida, foi retida, de tal forma que passou de geração a geração até os dias atuais, né? Que a gente sabe, os nossos hábitos alimentares, a coisa fantástica, a comida, né? Porque se não fosse os indígenas, nós teríamos os nossos primeiros antepassados portugueses teriam morrido de fome, né? Eles aprenderam a comer frutas, a comer caças, a comer animais da terra, plantas que eram venenosas, foi sendo aprendido com os indígenas. A farinha, né? A mandioca, a macaxeira, enfim, o milho, tudo isso era plantas selvagens que não se comia e que o indígena, no seu processo de milhares de anos, vivendo aqui na América, no continente americano, dominaram essas plantas e fizeram o milho ser o que ele é, fizeram o tomate, a batata, 3.000 espécies de batata foram os indígenas quem cultivaram e fizeram a hibridização dessas plantas, criando essa multiplicidade de espécies que nós conhecemos hoje. Isso foi o índio que fez isso. O indígena sabia fazer isso. A chamada roça, né? A palavra roça, que é uma técnica de jardinagem em que eles aproveitam cada metro quadrado ali para plantar a macaxeira, e se der para plantar abóbora, planta junto do feijão, e eles misturam essas culturas, e o cossaco de roça aprendeu a fazer isso também, né? Então, tudo isso aqui tem a ver com essa herança indígena, que nos liga ao nosso passado ancestral indígena, né? Que, infelizmente, é negligenciado pela nossa história. Faça a ideia de que o índio é preguiçoso, que o índio é vagabundo. Ninguém sabe, mas a Mata Atlântica, estudos recentes mostram que a Mata Atlântica ela não existia. Foi a natureza que criou a Mata Atlântica. Quem criou a Mata Atlântica foram os indígenas, que plantaram a Mata Atlântica e fez a Mata Atlântica ter essa diversidade que ela tem hoje. Uma cena terrível, né? Os brancos, e muitos deles caboclos, usando armas de fogo, né, contra os indígenas nus, que usavam arco e flecha, né? Era isso que era a desvantagem tecnológica muito grande, né? Vila de Carniova, uma desconfiguraçãozinha aqui, né? Então, deixa eu ver se na minha impressão aqui que eu fiz, se saiu direitinho. Às vezes acontece. No meu saiu. Depois vou passar para o professor e vai passar para vocês. Que, na verdade, Carnoió vem de Coniodió,
que foi quando os indígenas chegaram no Rio Paraíba e viram aquela boca grande, né, por onde a água passava espremida, e eles disseram assim, abertura de fazer se entrar, né? Que entrar água, né? Grande quantidade de água. Essa água forte ali foi muito importante. Então, você tem os índios Cariri dos Obucuá, ao verem o imponente buqueirão, né? Exclamarem em sua língua. O topônimo evoluiu para Coniotió, para Carnoió, perdendo gradualmente sua significação original. Então, a própria língua vai se modificando com o tempo, como acontece com a língua portuguesa, né? E os indígenas deram a direção. Eles sabiam, os portugueses, malandros, sabiam que onde tinha um assentamento indígena, tinha por perto o quê? Água. E que, de alguma forma, eles sobreviviam ali, né? Entendeu? Então, ali era ótimo para criar gado. Então, a base econômica, criação de gado como atividade principal durante todo o período colonial, né? Todo o período colonial até os dias idos recentes, o gado e o rio no sertão deu muito bem, deu muito certo, né? Essa é uma cultura que está ligada às nossas raízes, né? A vaquejada, né? O que é a vaquejada? A vaquejada, o vaqueiro, né? Esse homem que vestido com esse gibão, com essa indumentária toda de couro. Isso aqui, gente, é milenar, né? É secular, de séculos atrás, né? 200 anos, eles já se vestiam dessa maneira, né? Isso foi só evoluindo um pouco mais. Subordinação, vila subordinada a cabaceiras, né? Porque a atividade pecuária não era uma atividade muito próspera nesse momento, então essa região não tinha autonomia, teve que ficar subordinada à cidade de Cabaceiras, e ficou até 1959, quando finalmente Buqueirão foi emancipada como cidade, né? Aqui o comércio interno, na época da colônia, né? O avanço da colônia gerou estabelecimento de muitas famílias e a formação de vilas e cidades. O comércio interno passou a se desenvolver para suprir a necessidade dos colonos, né? E aí essa mistura, né? De indígena, de negro, tudo misturado, e a religião não tinha o seu efeito, vamos dizer, moralizante, né? Como tinha, por exemplo, em Portugal. Pelo contrário, né? Então as pessoas se misturavam, tinha homens que chegavam a ter três índias morando em casa, né? E estava tudo bem. O cara comprava um lote de escravos. Quem conta isso é o professor Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, que ele comprava um lote de escravo ali, 20, 30 escravos, no meio colocava uma escravinha, uma negrinha, de seus 13 para 14 anos, que era para servir de brinquedo, de objeto sexual para o senhor de engenho, né? Então, isso aí aconteceu. Então, e assim houve essa miscigenação, essa mistura, ora concedida, ora forçada, né? Entre os indígenas, foi mais concedido do que forçado, né? Mas entre os negros foi extremamente forçado. Criação de gado, a princípio nos engenhos, depois, a partir de 1701, houve um decreto real que determinou a transferência das fazendas de criação de gado para o interior, contribuiu muito na ocupação do interior, né? Separação das fazendas de produção e cana, as fazendas de criação de gado. Então, se produzia cana no litoral e no interior se produzia gado, né? Gado para o sustento. Aí aqui a gente já dá um salto, século depois, na história, né? Que é o projeto do Açude Epitácio Pessoa. Aí, aqui a coisa toma uma outra direção, né? Aqui você tem o planejamento entre 1940 e 1950, 10 anos de planejamento, que envolvem o governo federal, né? O Departamento Nacional de Obras contra a Seca, né? O DENOX, faz um levantamento em 1948, procurando o lugar mais apropriado para a construção da barragem do açude, né? Então, quando eles vão construir o açude, não pensa só em abastecer Campina Grande, não. O objetivo era uma coisa muito maior. Para a época, era monstruosa. Aliás,
530 milhões de metros cúbicos de água, é água demais. Era o maior açude, um dos maiores açudes do Brasil, naquele tempo, quando foi construído, né? Então, você tem aí, eles veem um túnel entre duas saídas, né, para construção da chamada bacia hidráulica, e aí a escolha do local, Boqueirão, por ser a abertura esculpida pela força da água, local ideal para a barragem. Então, onde a água chegava com mais força, e aquele volume ali era onde podiam reter a maior quantidade de água, e eles disseram, esse aqui é o local apropriado. E foi aonde o açude foi construído, né? Tá aqui o mundaréu de água, né? Do Boqueirão. Já foi mais espantoso isso aqui. E o governo precisa fazer alguma coisa, né? Porque se não fizer, o Boqueirão vai desaparecer, gente. Vai ficar raso, daqui a pouco não vai dar mais para abastecer Campina Grande ou qualquer outra cidade. Então vai ficando raso. É preciso ou recuperar, fazer alguma coisa, construir outra barragem seria muito mais caro, eu entendo, né? E a importância estratégica de Boqueirão nessa região. Bom, aqui vamos para o período, já passou da fase de Getúlio, de planejamento, né? Getúlio planejou e Juscelino Kubitschek concretizou, consolidou a obra, né? Então, você tem aqui, em 1951, isso aqui é o governo Vargas. Vargas, ele, nesse segundo mandato dele aqui, nesse segundo período, ele é eleito presidente, ele vai governar de 1951 a 1954, certo? Aí, ele vai cometer suicídio em 54, porque já tinha sido deposto, né? 55 tem eleições para presidente, em 56 assume Juscelino Kubitschek, debaixo de muitas tentativas de golpe, e Juscelino vai até 1960, e ele termina o seu chamado período JK, né, com a construção da cidade de Brasília. Adivinha onde? No interior. Por isso que eu digo a vocês, construir obras magníficas e imponentes no interior do Brasil era, na verdade, uma estratégia nacional de desenvolvimento. Então, Boqueirão estava dentro dessa estratégia nacional de desenvolvimento. Campina Grande estava dentro dessa estratégia nacional de desenvolvimento. Vários açudes no interior do Nordeste foram construídos, várias cidades se desenvolveram a partir desse plano nacional de desenvolvimento, que começou lá atrás com Getúlio e que continuou com Juscelino Kubitschek, né? Em 1957, sim, aqui tem um governador, né, José Américo, começou no termo previsto, em 2 anos, ele previa 2 anos para construir o açude, mas não foi, por causa do quê? Muita gente não sabe, é que nesse período entre Vargas e Juscelino Kubitschek, existe uma arquitetura norte-americana, estadunidense, para destruir o Brasil, para frear o desenvolvimento nacional. O objetivo deles era tornar o Brasil uma nação subserviente ao capital norte-americano. Então, eles começavam a ameaçar. Nesse período também, 1954, 53, perdão, foi o período em que o petróleo, a Petrobras, foi criada, né? Então, o governo americano ameaçou com a sexta flotilha de marinha de guerra americana, com porta-aviões, com navios de guerra, aviões, de invadir o Brasil, com os marines invadindo o Brasil, e o povo se sentiu pressionado naquela época e fez uma pressão muito grande. Em 1953, foi o Congresso Nacional, por unanimidade, criou a emenda parlamentar que criava a Petrobras, e em 54 foi sancionado pela caneta de Getúlio Vargas. Então, todo esse período aqui havia um sentimento de desenvolvimento voltado para dentro, não para fora, não criando corredores, não com essa conversa fiada que o Brasil tem que ter uma balança comercial favorável, não com essa conversa fiada que o Brasil tem que vender para fora, mas que o Brasil tem que se voltar para dentro. Então, esse é o sentido do açude de Boqueirão. Em 1957, houve a inauguração, evento grandioso de 3 dias, com a presença do presidente
Juscelino Kubitschek esteve em Campina, foi até Boqueirão, ele roda, abre a torneira da adutora, né, que a água vem para Campina Grande. Isso é maravilhoso, né? E ele realmente colocou assim a pedra fundamental no desenvolvimento. A partir daí, Campina Grande vai dar um salto fantástico no seu desenvolvimento econômico, com a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o Parque Industrial de Campina Grande, enfim, uma coisa espetacular, né? Em 1959, na esteira desse desenvolvimento, vem a emancipação da cidade de Boqueirão, uma lei estadual, número 2078, de 30 de abril de 1959. Boqueirão se torna uma cidade aí, com seus mais de 10 mil habitantes, para a época era uma cidade razoável, né? E Boqueirão se torna um polo importante naquela região, econômico e geoeconômico e futuramente turístico, né? Dessa região toda. E a gente pensava que Boqueirão era o oceano, que não ia se acabar, né? Nunca pensou na nossa cabeça. Tá doido mostrar-se aquele... Tá doido esse mundaréu d'água aqui se acabar, né? Que a gente via o açude derramando, meu amigo. Era muita água mesmo, né? Que os caras deixaram destruir tudo aquilo ali, né? Aqui está aqui uma foto da época, né? Da emancipação da cidade, né? O povo aqui, as roupas, os chapéus, né? Da época dos anos 50, no final dos anos 50. Bom, transformação e legado. Então, Cidade das Águas, transformação da pacata vila em polo hídrico de referência regional, né? Agricultura irrigada, desenvolvimento de culturas como tomate, eu falei do tomate na aula passada, banana, milho, feijão. Houve desapropriações, 93 milhões de metros quadrados desapropriados, sem nem todos os proprietários receberam indenização, né? Por que será que não receberam, né? Crescimento populacional, chegada de operários e técnicos provocou dinamização urbana e econômica, né? Crescimento de Boqueirão, escritórios de representação do governo, enfim, deu um nível, né, a Boqueirão. A história de Boqueirão continua aberta a interpretações e intervenções construídas no cotidiano de quem tem suas marcas impressas nesse território particular, mas que faz parte de um projeto nacional de desenvolvimento, que tem uma história de ocupação desde o período colonial, né? Vamos em frente aqui, finalizar aqui. Bom, vou finalizar com uma frase de um homem que ficou contagiado, né? Foi o ano que ele morreu, que era a construção da barragem de Boqueirão, né? Ele disse que os engenheiros, eles dominaram, do Denox, dominaram uma fera poderosa, né? Colocaram uma argola nas narinas de um urso feroz, né? Isso aí é típico do construtor, né? Do artista, do literato, né? José Lins do Rego, que eu amo tanto, né? Li o ciclo da cana, né? Toda a história, Menino de Engenho, Moleque Ricardo, Banguê, Fogo Morto, Meus Verdes Anos, Usina, né? Isso é maravilhoso. E ele fala porque o Rio Paraíba está ligado à história, né? Um rio que é uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição, porque a palavra Paraíba quer dizer rio ruim, né? Por que ele era um rio ruim? Porque é um rio que é intermitente, hora ele é a abastança, né? Com a destruição, tudo fica inundado, tudo fica alagado, e, ao mesmo tempo, é a seca, a escassez, né? Então, o Rio Paraíba, né? Maravilhoso, e esse Rio Paraíba é o rio que precisa também ser perenizado, essa parte aí dele é importante para que ele possa continuar abastecendo o nosso querido açude e também salvando o São Francisco, que agora faz parte também da nossa história hídrica, né? Então, gente, a partir
da próxima quinta-feira, né, que já é outubro, vamos experimentar, pegar esses 3 conteúdos que a gente trabalhou e ver como é que a gente sai com questões que provavelmente vocês encontrarão como desafio na prova que vocês vão fazer, tá certo? No concurso que vocês vão participar. Então,